E no nosso vídeo de hoje nós faremos a leitura da 14ª carta número 14 de São Paulo, Carta aos Hebreus. Que nós entendemos aqui o sexto livro da Bíblia Sagrada, são todas as cartas de São Paulo, né? Que nós já contamos aqui, já lemos aqui 13, agora é a 14ª, a número 14, né? Vamos ver se dá tempo, se Deus quiser, amém. Então, carta de São Paulo aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. Cristo é o centro do sermão. O trecho é o mais denso de todo o Novo Testamento. Deus falou definitivamente em Jesus Cristo, o qual é a palavra viva e concreta de Deus. Tudo o que podemos falar sobre o projeto de Deus, criação, revelação e redenção, tudo encontra sua expressão definitiva em Cristo. Este é quem faz existir e salva toda a criatura. Ele é igual em tudo ao Pai e glorificado é muito superior ao mundo dos anjos. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, 5, versículos 2, 18. Muitas vezes imaginamos um Deus distante para se comunicar com os homens. Deus se serve dos anjos, e os homens, para se comunicarem com Deus, se servem dos santos. O autor mostra que não há mais necessidade de outros intermediários. Jesus está intimamente unido a Deus. Capítulo 1, versículos 5 a 14. E ao mesmo tempo está próximo aos homens e solidário com eles. Capítulo 2, versículos 5 a 18. Os santos, mais do que intercessores, são testemunhas que procuram ser fiéis no seguimento de Cristo, tornando-se exemplos concretos que nos estimulam a construir a história em direção a Cristo e com Ele. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 5 a 14. Não há comparação entre Cristo e os anjos. Estes são mediadores subordinados, mensageiros que obedecem continuamente às ordens de Deus. Jesus, porém, é o Filho primogênito, e esse título de honra reservado a ele mostra a sua superioridade em relação às criaturas. Ele está entronizado, recebe adoração e participa da condição de Deus por toda a eternidade. Então, Hebreus. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 7. O amor fraterno não é puramente sentimento interior, é comportamento expresso por atitudes concretas dentro e fora da comunidade. Hospitalidade, solidariedade com os presos e os torturados, respeito na vida matrimonial, espírito de partilha. O versículo 7 mostra que os dirigentes cristãos ensinavam a palavra de Deus e a confirmavam com o testemunho que muitas vezes lhes trouxe a morte, e assim eles se tornaram exemplo e estímulo para a comunidade. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 8 a 16. Por seu testemunho na vida e na morte, Jesus Cristo tornou-se o modelo para a realização definitiva do mundo humano. A tarefa dos cristãos é continuamente redescobrir Jesus e apresentá-lo como ideal concreto para a própria geração. Fora de Jesus,
Nada é absoluto e definitivo. O mundo humano precisa ter os olhos fixos em Jesus, a fim de criticar o presente e o passado e assim criar novos momentos históricos. O verdadeiro culto dos cristãos a Deus é o louvor que o reconhece como Deus e ao mesmo tempo relativiza tudo o mais. Em relação ao próximo, esse culto consiste na partilha e na solidariedade. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 17 a 19. Na comunidade, a função dos dirigentes é dedicar-se ao bem de todos. Disso eles terão que prestar contas. Nesse sentido, deve haver colaboração de todos. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 a 21. O autor resume as ideias e preocupações fundamentais do seu escrito, apresentando um desejo em relação aos leitores e um louvor a Jesus Cristo. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 22 a 25. Estes versículos constituem provavelmente um bilhete anexo, recomendando a leitura do mesmo pela comunidade. Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o Senhor e o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Para todos os nossos irmãos que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet e no YouTube, nós agradecemos sua audiência e sua atenção. Nós provavelmente já ultrapassamos 700.000 visualizações e contamos com 1.200 inscritos no nosso canal. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Cordial abraço. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. E no nosso próximo vídeo nós faremos a leitura, né? As explicações, resumos da carta de São Tiago, né? Nós concluímos aqui nesse capítulo as 14 cartas de São Paulo, né? Nós concluímos hoje no nosso vídeo. No próximo vídeo já é São Tiago. Então, concluído o 6º livro, assim, pelo nosso contagem aqui, não é a contagem oficial, né? Nós contamos assim o 6º livro como todas as cartas de São Paulo, né? Então elas são 14 e elas foram lidas aqui, as 14. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade. E um abraço, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, no próximo vídeo, quando nós faremos a leitura da carta de São Tiago, né? A fé é prática da justiça. A fé é prática da justiça. Felicidades, glória a Deus, aleluia, amém. Até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Grande abraço, somos gratos. Amém.